tela e agora nós vamos começar a dialogar com um pensador muito importante pensando na nossa preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio. O pensador polonês Zygmunt Bauman. Eu particularmente acredito que é muito limitado a gente rotular o Bauman como um sociólogo, ou como um filósofo, ou de repente como um economista, porque na verdade ele possui uma vasta obra. Mas dentro dessa abordagem do Bauman sobre o mundo contemporâneo, a gente pode perceber que ele tem um discurso baseado em alguns pontos que são fundamentais. Ele analisa o mundo pós-moderno ou modernamente líquido e o que é que ele está falando, o que é que ele está querendo dizer a partir daí. Ele retoma, de certa forma, uma discussão que a gente encontra na obra de Freud, onde, dentro de uma perspectiva da civilização moderna, o indivíduo moderno ele está buscando segurança e liberdade. Na verdade, o projeto moderno, o projeto de civilização moderna, garante a esse indivíduo muito mais segurança e, consequentemente, menos liberdade. Por isso que nós temos uma série de padrões, estereótipos, modelos, tradições, rótulos. E o que a gente percebe é que, principalmente a partir do fim do século XX e começo do século XXI, se intensificam movimentos em prol de uma bandeira da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade sexual, liberdade política. Enfim, nós percebemos em todas as partes do planeta esse clamor por uma maior liberdade. Consequentemente, você tem uma perda no que diz respeito à segurança. Segundo Bauman, nós encontramos aí um momento muito delicado no que diz respeito à globalização. Porque você tem um cenário europeu, onde há uma chegada e um fluxo de vários imigrantes, e esse é um tema bastante relevante, fluxos migratórios internacionais, e é um momento delicado porque nós temos uma globalização que favorece a liberdade e a influência de bandeiras que são levantadas no Oriente, no Ocidente, um movimento que acontece de repente na América do Sul, acaba repercutindo em outro lado do planeta e serve de inspiração e motivação para várias lutas e vários movimentos. E é nesse contexto de busca desenfreada por liberdade e de movimentação de cidadãos globais que a gente percebe uma observação importante feita por Bauman. Vamos dar uma olhada na questão de hoje. Leia o texto a seguir. Como observam os pesquisadores do Instituto de Estudos Avançados da Cultura da Universidade de Virgínia, os executivos globais que entrevistaram vivem e trabalham num mundo feito de viagens entre os principais centros metropolitanos globais: Tóquio, Nova York, Londres e Los Angeles. Passam não menos do que um terço de seu tempo no exterior, quando no exterior a maioria dos entrevistados tende a interagir e socializar com outros globalizados. Onde quer que vão, hotéis, restaurantes, academias de ginástica, escritórios e aeroportos são virtualmente idênticos. Num certo sentido, habitam uma bolha sociocultural isolada das diferenças mais ásperas entre diferentes culturas nacionais. São certamente cosmopolitas, mas de maneira limitada e isolada. A mesmice é a característica mais notável e a identidade cosmopolita é feita precisamente da uniformidade mundial dos passatempos e da semelhança global dos alojamentos cosmopolitas. Isso constrói e sustenta sua secessão coletiva em relação à diversidade dos nativos. Dentro de muitas ilhas do arquipélago cosmopolita, o público é homogêneo. As regras de admissão são estritas e meticulosamente, ainda que de modo informal, impostas. Os padrões de conduta precisos e exigentes, demandando conformidade incondicional. Como todas as comunidades cercadas, a probabilidade de encontrar um estrangeiro genuíno e de enfrentar um genuíno desafio cultural é reduzida ao mínimo inevitável. Os estranhos, que não podem ser fisicamente removidos por causa do teor indispensável dos serviços que prestam ao isolamento e à autocontenção ilusória das ilhas cosmopolitas, são culturalmente eliminados, jogados para o fundo invisível e tido como certo. Bem, como antecipei antes da leitura, nós estamos vivendo um momento diferente daquele constituído no mundo tipicamente moderno.
onde predominava a segurança em detrimento da liberdade. Agora viramos o jogo. Estamos vivendo um momento de liberdade em detrimento da segurança. Logo, segundo Bauman, o sentimento que predomina na sociedade modernamente líquida ou pós-moderna é justamente a insegurança, a instabilidade, o vazio nas relações e o medo. Nesse sentido, a presença do estrangeiro, a presença do estranho, ela é vista como perturbadora. E esse é um cenário considerado nas principais metrópoles como caótico. Justamente porque uma parcela da população se mostra extremamente indiferente e até certo ponto hostil com relação à presença do estrangeiro. E o que cabe a esse estrangeiro é justamente buscar uma identidade, buscar uma afinidade com outros estrangeiros que estão na mesma condição. E aí você tem até uma certa formação de guetos de estrangeiros em cidades consideradas globais. Vamos agora observar a pergunta e as alternativas. De acordo com o texto, é correto afirmar que a globalização estimulou a disseminação do cosmopolitismo que rompe as fronteiras étnicas quando todos são viajantes. Letra B. Um novo tipo de cosmopolitismo que reforça o etnocentrismo de classe e de origem étnica. Letra C. A interação entre as culturas nativas, as classes e as etnias, alargando o cosmopolitismo dos viajantes de negócio. Letra D. O desenvolvimento da alteridade através de uma cultura cosmopolita dos viajantes de negócios. Letra E. A emergência de um novo tipo de viajantes de negócios envolvidos com as comunidades e culturas nativas dos países onde se hospedam. Evidentemente, segundo o texto que acabamos de ler, a alternativa que mais se enquadra com o pensamento de Bauman é a letra B, onde nós percebemos que há esse meio que estranhamento com relação à presença desses estrangeiros nessas cidades globais, principalmente. Então, é como se eles se acomodassem a um grupo que é mais receptivo, predominantemente formado por outros estrangeiros. É importante destacar que a obra de Bauman é tão vasta que, além dessa análise sobre a globalização, sobre fluxos migratórios, a própria condição do mundo pós-moderno, marcada pela luta em busca da liberdade, em detrimento dessa segurança, o Bauman também aborda os relacionamentos do ponto de vista virtual. Seriam relacionamentos líquidos, onde os padrões eles vão sendo quebrados, vão sendo perdidos. Então, é muito importante que o estudante que está nessa reta final, ele esteja atento a esses pensadores que foram citados na nossa aula. Sobre o Bauman, cabe uma pesquisa, uma leitura mais aprofundada de alguns trabalhos que são pontuais, principalmente a respeito de globalização, sobre internet, redes sociais e sobre consumo, que Bauman identifica como um elemento que vai trazer uma certa sensação de bem-estar e realização nesse cidadão do mundo modernamente líquido. O consumo seria uma saída, seria um paliativo para amenizar esse sentimento de instabilidade, insegurança e medo. Bons estudos, Humanas na Tela, até a próxima. Linda!